História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 10 de fevereiro de 1126. Morre Guilherme IX, o trovador, meu 30º avô, 4 vezes meu avô, Duque de Aquitânia, da Gasconha e Conde de Poitiers, um dos primeiros poetas líricos e dos primeiros trovadores da Europa. Guilherme IX, o trovador, Duque de Aquitânia, da Gasconha e Conde de Poitiers, como Guilherme VII, nasceu a 22 de outubro de 1071 e morreu a 10 de fevereiro de 1126. Era filho de Guilherme VIII, Duque de Aquitânia e de Hildegarda da Borgonha, neto paterno de Guilherme V, Duque de Aquitânia e de Inês da Borgonha, e neto materno de Roberto I o Velho, Duque de Borgonha e de Ermengarda Branca de Anjou. Guilherme IX, da Aquitânia, o trovador, foi Duque da Aquitânia, da Gasconha e Conde de Poitiers, como Guilherme VII, entre 1086 e 1126. Foi também um dos líderes da Primeira Cruzada e um dos primeiros trovadores e poetas vernaculares. Biografia. Guilherme IX da Aquitânia era filho de Guilherme VIII e de Hildegarda da Borgonha, filha de Roberto I, o Velho, Duque da Borgonha e de Ermengarda Branca de Anjou. Foi casado por 5 vezes. A primeira esposa foi Ermengarda de Anjou, repudiada para que ele se casasse, em 1094, com Matilde Filipa de Toulouse, minha 30ª avó, 4 vezes minha avó. Esta foi, mais tarde, também repudiada devido à paixão de Guilherme por uma mulher casada, conhecida por Dangereuse, em francês, perigosa, nos seus poemas, cujo nome era Maubergion de L'Ille-Bouchard. O quarto casamento foi com Berta, e a história não registra o nome da quinta esposa, minha 30ª avó, 4 vezes minha avó. Guilherme juntou-se à cruzada liderada por Godofredo de Bouillon apenas depois da conquista de Jerusalém, em 1099. O registro militar do contingente da Aquitânia não foi notável, em parte devido às fracas capacidades de liderança militar de Guilherme, falharam a participação em batalhas importantes, e foram frequentemente derrotados em escaramuças menores. Anos depois, Guilherme prestou auxílio aos esforços da rainha Urraca de Castela em conquistar Córdoba aos mouros, e ao rei Filipe I de França na sua guerra contra Guilherme, o Conquistador. O maior legado histórico de Guilherme foi no campo das artes. Foi um dos primeiros poetas líricos da Europa e um dos primeiros trovadores. As suas cantigas caracterizavam-se pelo uso de forte linguagem vernacular e cantavam temas diversos, apesar da maioria ser sobre sexo, amor e mulheres. Esta escolha de tema na Idade Média, quando a música era quase exclusivamente composta de cânticos religiosos, provocou admiração e ao mesmo tempo escândalo e choque. Guilherme era um homem que gostava de chocar e não reformou a sua conduta apesar de ter sido ameaçado de excomunhão várias vezes. Chegou mesmo a planear a construção de um convento onde as freiras seriam escolhidas entre as raparigas mais bonitas da região. O projeto acabou abandonado e para o fim da vida Guilherme doou somas importantes à igreja, talvez para se redimir da má impressão causada. O apogeu do Principado da Aquitânia. Guilherme IX da Aquitânia continuou a desenvolver a organização administrativa embrionária de seus predecessores, com a adição de um reitor em Surgères, no ano de 1087, e a criação de agentes florestais. Conquistou e destruiu o castelo de Blaye do conde Guilherme V de Angoulême, para travar os negócios deste em Santonge. Tendo adquirido os direitos sobre Toulouse por sua esposa Matilde Filipa, conquistou Toulouse em 1098. Após o anúncio da captura de Jerusalém em 1099 pelos participantes da Primeira Cruzada, Guilherme ficou na Terra Santa em 1101. Permaneceu 1 ano e meio no leste, para lutar na Anatólia, nas montanhas de Taurus, onde foi capturado e espancado por 2 vezes. Guilherme confiscou propriedades da igreja, em 1113, a fim de financiar a sua campanha contra Toulouse, e em 1115 abandonou a sua esposa Matilde Filipa, pela filha de Bartolomeu de L'Ille-Bouchard, esposa de seu vassalo, Américo I, Visconde de Châtellerault, que ele apelidou de La Dangereuse, a perigosa. Sua esposa, Matilde Filipa de Toulouse, retirou-se para o mosteiro de Fontevraud. Esses atos renderam-lhe a excomunhão de Pierre II, bispo de Poitiers, em 1115. No entanto, casou seu filho Guilherme da Aquitânia com a filha de sua amante, Leonor de Châtellerault, em 1121. No final da vida, Guilherme participou de um episódio da Reconquista. Aliado ao rei de Castela e Leão, Afonso VI, que se casou com sua irmã Beatriz,
travaram guerras de 1120 a 1123 pela conquista do reino de Valência, vencendo a Batalha de Cutanda, a 18 de maio de 1120. Patrono das artes e trovador. Guilherme IX marca especialmente a história, na sua qualidade de homem de letras, que mantém uma das cortes mais refinadas do Ocidente. Guilherme acolhe o bardo galês Bledri ap Davidor, que reintroduz a história de Tristão e Isolda, no continente. Ele próprio é um poeta, usando a língua occitana nas suas obras e poemas musicados. É um dos mais antigos poetas medievais, usando uma poesia, por vezes, muito crua. A sua poesia está impregnada da cultura árabe e árabe-andaluza, com a qual estava familiarizado. Considerado um dos precursores do amor cortês, fino amor em occitano, é um dos modelos influentes da arte trovadoresca, cuja poesia se tornará mais galante. Família e descendência. Guilherme IX da Aquitânia casou 5 vezes. A primeira com Ermengarda de Anjou sem descendência. A segunda com Matilde Filipa de Toulouse, minha 30ª avó, 4 vezes minha avó, de quem teve. Alice da Aquitânia. Adélia da Aquitânia, casou com Raul de Fay. Audiarde da Aquitânia. Guilherme X Cardinal, o Santo, Duque da Aquitânia, casou com Leonor de Châtellerault, meus 29º avós, 4 vezes meus avós. Inês da Aquitânia, minha 29ª avó, 4 vezes minha avó, casou com Almerico VI de Toares, e casou com Ramiro II, rei de Aragão, meu 29º avô, 4 vezes meu avô. A terceira com Aubergine de Lille Bouchard, La Dangereuse, sem descendência. A quarta com Berta de quem teve. Guilherme de Poitiers, casou com Senhora Desconhecida, de Trencavel. A quinta com Senhora de nome desconhecido, de quem teve. Raimundo I de Poitiers, casou com Constança de Hauteville, princesa de Antioquia, meus 29º avós, 4 vezes meus avós.